né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida, sobre a família de cada um. Tá me ouvindo bem? Dá um joinha aí só para me saber. Todo mundo, né? Então tá bom. Mais uma vez a gente tem a oportunidade, né, de ouvir, pelo menos virtualmente, né, a palavra de Deus. E uma palavra bem breve hoje, queria tentar trazer às nossas mentes e aos nossos corações uma reflexão sobre o fundamento da nossa fé, sabe? Algo que muitas vezes a gente pode acreditar que a gente crê, a gente pode viver essa crença, isso pode ter uma aparência de religiosidade, mas muitas vezes a gente pode estar enganado, a gente pode viver algo que não seja aquilo que a verdade do Evangelho nos revela, né? A gente pode viver, eu já falei isso algumas vezes, a gente pode viver dentro da igreja, a gente pode louvar, a gente pode ofertar, e a gente pode estar vivendo num cristianismo que não é baseado em Cristo. Então, se isso não está muito claro para nós, ao nosso coração, há algo de errado na nossa fé, sabe? Há algo de errado sobre o que nós vivemos, sobre aquilo que nós cremos, tá? E para nós iniciarmos aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção lá naquela chamadinha que a gente faz sempre no sábado ali, eu queria fazer uma pergunta para vocês para que a gente possa introduzir esse assunto, né? Uma pergunta que diz assim: quem é Jesus na sua vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Acredito que sim, né? Quem é Jesus para você? E é uma pergunta que às vezes pode nos chocar, porque parece uma pergunta muito fácil de responder, né? Se você perguntar para qualquer pessoa quem é Jesus para ela, ela pode responder mil coisas, né? Mas o mais engraçado é que às vezes algum de nós agora está pensando e outras pessoas que você perguntar isso, elas podem responder assim: Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo na minha vida. E essa é uma das respostas mais vazias que tem, sabe? Mais sem definição. E se e eu quero tentar mostrar, se você pensa dessa forma, quero tentar aqui brevemente falar um pouco do que é esse tudo, sabe? Qual que é a definição de tudo que nós podemos atribuir a Jesus, tá? A grande questão é o que é o tudo? Como nós entendemos que esse tudo é o princípio fundamental da nossa fé? Porque se nós não definirmos o que é esse tudo, entre aspas, a gente pode ter entendido equivocadamente a verdade do Evangelho. E, e a verdade do Evangelho, em sua essência, ela é revelada ao nosso coração pelo Espírito Santo. Somente assim. E se, e se nós não entendemos a verdade do Evangelho verdadeiramente dentro do nosso coração, a gente deve questionar a nossa fé, a gente deve questionar se realmente nós nascemos de novo, a gente deve questionar se realmente nós somos novas criaturas. E isso traz uma consequência muito grande, porque a gente pode estar vivendo um falso cristianismo, a gente pode estar crendo em um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. Amém? Para nós falarmos um pouco disso, eu queria ler aqui 3 versículos que é muito conhecido. Nós já lemos esse texto, já estudamos, está lá no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, tá? Se você está acompanhando aí pela sua Bíblia, espero que sim, tá? Tá lá em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, tá bom? Onde a gente tem o seguinte relato ali.
Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar rapidamente. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra e reunidos como igreja do Teu Filho Jesus. Aviva, Senhor, o Teu Espírito Santo no nosso meio, dai-nos sabedoria, revela-nos a nós a grandeza da Tua mensagem e nos convence de quem é Jesus Cristo na nossa vida. Abre, Senhor, o nosso entendimento para podermos crescermos na graça e no conhecimento de quem Tu és, na infinitude da Tua soberana graça sobre nós. Aviva, Senhor, a Sua igreja, esses que acompanham essa transmissão, e que o Teu Espírito possa se revelar a cada um, convencendo-nos dos nossos pecados, das nossas fraquezas, da Tua justiça e do Teu juízo. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é muito conhecida, né? A gente já leu, já estudou acerca disso, e não é a minha intenção aqui expor ela expositivamente, como a gente sempre faz, né? Mas eu quero aqui que a graça de Deus e a misericórdia dele permita revelar ao nosso coração uma pequena reflexão sobre justamente quem é Jesus, né? A gente tem ali Jesus conversando com os discípulos ali, os perguntando acerca de como que as pessoas achavam quem ele era, e Pedro respondeu ali, né, assim, para Jesus, quando Jesus perguntou: e você, Pedro, quem diz que eu sou? E Pedro respondeu: se você é tudo na minha vida. Não, não foi isso que Pedro respondeu, né? Pedro respondeu ali: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que importa para nós. E é isso que fundamenta a nossa fé. É muito poético, é muito bonito a gente postar que Jesus é tudo na nossa vida, que Jesus é a essência da nossa vida. Mas o que Jesus é para nós, verdadeiramente, é aquilo que revela o Evangelho. Ele é o Salvador, ele é aquele que pagou pelos nossos pecados. E isso não pode ficar em dúvida para nós. A gente não pode reduzir essa grandeza dessa mensagem do Evangelho em simplesmente Jesus é tudo para mim. Porque o tudo é muito subjetivo, é muito vazio, embora o sentido da palavra seja amplo e grandioso, mas comparado à glória de Jesus, ao seu poder, à sua majestade, é pequeno demais para a gente resumir quem é Jesus em simplesmente uma palavra. Então era um pouco disso que eu quero tentar trazer, por conta que nós podemos crer em um Jesus que não é aquilo que está revelado nas Escrituras, né? Muitas vezes a gente pode criar um Cristo na nossa mente, um Cristo que permite nós vivermos de uma maneira da qual aquilo nos agrada, da qual nós condicionamos Cristo em nosso favor. A gente tem a capacidade, por causa do nosso pecado, do nosso ego, da nossa vaidade, de tentar moldar Cristo ao nosso favor, aquilo que a gente quer. Então, ou seja, nós reduzimos a sua glória, o seu poder, a simplesmente aquilo que nós queremos que ele seja na nossa vida. É muito diferente a gente criar um Cristo dentro do nosso coração e dentro das
nossa mente do que o Cristo que foi revelado nas Escrituras. Que a gente pode viver um cristianismo adorando a Cristo, servindo a um Cristo que não foi o Cristo revelado com o seu propósito nas Escrituras. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E se esse Cristo que nós cremos não foi o Cristo revelado pelas Escrituras, nós não entendemos o Evangelho da Graça. Nós reduzimos esse Evangelho a simplesmente a mera subjetividade da nossa vida. Isso é um perigo que a gente tem. No livro de Romanos, quando Paulo apresenta as grandezas do Evangelho para aquela igreja, lá no capítulo 1, uma passagem muito conhecida, não precisa abrir não, lá em Romanos, a partir do versículo 16, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que Deus pôde se revelar e a conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Nós podemos pegar essa verdade de Deus e suprimi-la àquilo que nós queremos. E, do mesmo modo, nós podemos pegar o Cristo que foi revelado naquela cruz, o Salvador dos nossos pecados, e reduzi-lo a uma religiosidade da qual ela se encaixa dentro daquilo que nós queremos viver como fé, como daquilo que nós queremos viver como o fundamento da nossa fé. E se a verdade do Evangelho não revela Cristo em sua totalidade, essa não é a verdade do Evangelho. Ela é uma pequena parte do Evangelho. E o Evangelho está corrompido e não é o Evangelho verdadeiro de Deus. Amém? Não é possível conhecer a verdade do Evangelho em sua totalidade se você não nasceu de novo. Não é possível reconhecer quem é o Cristo ressurreto que ascendeu aos céus e que está com toda majestade ao lado de Deus Pai, se nós não recebermos do Espírito Santo. Na carta de Paulo a Colossenses, no capítulo 1, sabe, diz um pouco do que é essa glória de Cristo. Ele diz assim, lá em Colossenses 1, do versículo 15, é uma passagem maravilhosa. Ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Essa passagem maravilhosa, porque essa passagem representa tudo que Cristo fez. Tudo foi feito a partir dele.
Então, nós reduzirmos a nossa resposta de quem é Jesus a tudo é muito subjetivo, é muito vazio, é pegar a glória do Criador e reduzir ela a... há uma grande diferença dele ser tudo e de tudo estar nele. É muito diferente isso, porque em Cristo nós temos tudo que precisamos para viver. Em Cristo nós temos todas as nossas necessidades saciadas. Agora, Cristo pode ser tudo que nós quisermos, mas o propósito dele era ser o nosso Salvador, era aquele que pagaria pelos nossos pecados. A nossa religiosidade não é capaz de criar um Cristo que resolve o nosso casamento, um Cristo que resolve os nossos problemas financeiros, um Cristo que resolve os nossos problemas de saúde, um Cristo que resolve os nossos problemas psicológicos e mentais e sentimentais. Cristo pode fazer isso? Pode, com todo o seu poder, com toda a sua glória, se isso for o propósito dele. Agora, o propósito de Cristo vir ao mundo, de nascer de mulher, de padecer o que padeceu, de morrer, de ser crucificado, de chorar no Getsemane, por sentir a ira de Deus sobre si, o propósito disso era ele morrer naquela cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado. É por isso que Pedro respondeu: você é o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. É por isso que Pedro estava convicto de quem Jesus era. É por isso que ele tinha certeza da sua resposta. É por isso que ele simplesmente não respondeu: o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é tudo que eu preciso. Não, porque tudo que nós precisamos, nós como pecadores, merecedores do inferno, é de um Salvador. É disso que nós precisamos. O resto é consequência da vida. O resto são opções que nós fazemos, escolhas que nós vivemos. O que Pedro respondeu enfaticamente: tu és o Cristo, o Salvador, o Messias prometido que veio para pagar pelos nossos pecados. É por isso que lá em Apocalipse 22 está escrito assim: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é tudo veio dele, tudo veio a partir dele. E quando João relata lá no capítulo 1 da sua carta, como nós já estudamos e estamos aí ainda na série, né? Deus permitindo, nós vamos terminar isso. Lá no capítulo 1 ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui nós temos ali o verbo, a palavra, o logos. Ele era Deus, ele estava com Deus, tudo veio a partir dele. Então, se nós colocamos a definição de Jesus na nossa vida como o tudo, simplesmente nós estamos diminuindo a divindade, a glória e o poder de quem em Cristo é. A definição de Cristo para a nossa vida é: quem é Cristo para nós? Cristo é o Salvador, é aquele que pagou pelos nossos pecados. Jesus é o meu Salvador, pois eu sou merecedor do inferno, eu sou pecador, miserável, depravado, eu careço da misericórdia de Deus, e Cristo veio para morrer em nosso lugar. Nosso lugar como igreja, ele veio para pagar pelos pecados da sua igreja. A Bíblia nos mostra vários papéis, vamos dizer assim, que Cristo representou, né? Cristo, a Bíblia define como Cristo como profeta, como sacerdote,
como rei, como noivo, como servo, como pastor, como amigo e como único e suficiente Salvador. E é isso o que ele é para a vida da igreja. O Cristo pode ser realmente interpretado pelo mundo de diversas formas, como eu disse, mas isso não no seio da sua igreja. O Cristo tem um único sentido dentro da sua igreja. Ele é o cabeça, ele é o Salvador, ele é o Rei, ele é o Deus vivo que pisou aqui nessa terra. Fora da igreja, nós mortos com os nossos corações pecadores, Cristo pode ser isso tudo que eu falei. Pode ser o seu casamenteiro, pode ser o seu gerente do banco, pode ser aquele que vai solucionar um problema de saúde, um problema sentimental, ele pode ser isso tudo. As pessoas recorrem a Cristo no momento de desespero, mas quando essas pessoas não têm um coração transformado, a única coisa que elas deveriam reconhecer em Cristo e que não reconhecem era como único e suficiente Salvador. E isso aqui é o grande problema. Se isso não é claro para nós, se isso não é claro para a igreja de Cristo, que Cristo é o nosso Salvador, que Jesus é o Deus vivo que viveu nessa terra, nós não entendemos a verdade do Evangelho. Nós não entendemos a essência do Evangelho. E se isso não fica claro para nós, nós podemos estar vivendo uma religiosidade, não uma fé salvífica dada pelo Espírito Santo. No Salmo 113, a gente tem assim, aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, acima de todos os céus, está a sua glória. Nós não podemos pegar essa magnitude de poder, de santidade, de glória e reduzir isso simplesmente a ele é tudo na minha vida. Isso é muito pequeno, a palavra tudo pequeno é diante do poder e da majestade de Cristo. A resposta de Pedro para Jesus só foi possível porque nós temos a convicção disso no versículo 17. Olha só o que Jesus falou com Pedro. Bem-aventurado é você, irmão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Nós só reconhecemos quem é Cristo, nós só reconhecemos quem é Jesus na nossa vida, se isso for revelado a nós. Se o Espírito Santo quebrar a dureza da incredulidade do nosso coração e revelar a nós quem é Jesus na sua totalidade. Aí sim a gente consegue entender o tudo que Jesus representa. Não o tudo que ele é resumido em uma só palavra, mas a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, a sua magnitude e a sua divindade. Porque Jesus morreu como homem naquela cruz, mas era o Filho de Deus aqui nessa terra. O Filho de Deus que caminhou entre nós. Né? Eu já falei isso algumas vezes, se a gente pegar um avião aqui e for para Israel, a gente anda na mesma terra que Jesus andou, a gente frequenta ali lugares aonde Jesus passou, aonde o Deus vivo esteve. Isso é maravilhoso, isso chega a ser surreal para nossa pequena mente diante da magnitude da glória de Deus. A misericórdia de Deus que teve com essa humanidade pecadora, essa humanidade merecedora do inferno, humanidade que deu as costas à verdade e preferiu abraçar a idolatria de si mesmo.
de rejeitar a verdade eterna e abraçar aquilo que lhe convinha. E Deus ainda, em sua misericórdia, envia o seu Filho, o seu único Filho, o nosso Salvador, o Cristo verdadeiro, para morrer pela sua igreja, para derramar o seu sangue naquela cruz, para nos garantir, uma vez por todas, a vida eterna. Isso é maravilhoso demais, para que nós possamos diminuir isso em uma palavra de 4 letras. Então, o Cristo não é tudo. Tudo veio de Cristo. Cristo, para nós, é o nosso Salvador. É o cabeça desse corpo da qual nós fazemos parte, que é a Igreja de Cristo. E essa mensagem que ela possa trazer 2 reflexões para nós, tá? Já estou finalizando, né? Que ela possa trazer 2 coisas para nós. Primeiro, que nós possamos buscar crescer em conhecimento e graça de quem Cristo é, de quem Jesus Cristo realmente é, do que ele realmente representa para nós, tá? E segundo, se você ainda não conseguiu entender isso, se você não conseguiu olhar para Cristo e enxergar a totalidade da magnitude da a glória dele, que nós possamos buscar arrependimento dos nossos pecados, que nós possamos pedir perdão a Deus pela incredulidade que ainda impera dentro do nosso coração, que muitas vezes a gente perde essa essência de quem Cristo é por conta das coisas que estão ao nosso redor, de tudo aquilo que o mundo nos oferece dia após dia, seja trabalho, seja relacionamento, seja tarefas de N categorias. Então, que isso tudo não possa impedir de nós olharmos para Cristo e reconhecermos a nossa pequenez diante dele e a sua magnitude. Cristo não é tudo para nós, mas tudo o que precisamos está nele. E a essência disso é o perdão dos nossos pecados. Amém? Se você está nos acompanhando, né, no YouTube, aqui no nosso grupo, feche seus olhos, tenta silenciar o seu coração e clame a Deus mais uma vez nesse momento o perdão pelos seus pecados. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, nós somos exortados por ela, nós entendemos que o Senhor corrige, que o Senhor exorta a quem o Senhor ama. Nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos convencer nessa noite de quem Cristo verdadeiramente é. Que nós não possamos olhar para Cristo somente como um solucionador de problemas da nossa vida, como um solucionador de problemas financeiros, de problemas amorosos, porque nós sabemos da Tua graça e da Tua misericórdia e do Teu poder, que o Senhor pode fazer isso e muito mais do que imaginamos. Mas que o Teu Espírito revele ao nosso coração que nós possamos olhar para Jesus somente como nosso Salvador, porque nós somos pecadores falhos, nós somos miseráveis, nós somos merecedores do inferno a cada dia mais, e que nós possamos olhar para Ele como a nossa única fonte de salvação, como nosso único meio, como a Tua palavra Tu nos revelou, que somente Ele é o caminho para chegarmos até Ti. Te clamamos, Senhor, como igreja do Teu Filho Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, o nosso egoísmo, os deuses que criamos dentro de nós, a nossa idolatria, porque somos passivos disso todos os dias. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor liberte os nossos olhos, liberte os nossos ouvidos, liberte, Senhor, de situações, de lugares, de coisas, de pessoas que nos fazem afastar de Ti. Perdoa, Senhor, o nosso egoísmo, o nosso coração idólatra,
e nos faz, Senhor, olhar para Ti como a única e somente fonte de vida que nós precisamos. Dai-nos, Senhor, a alegria de desejarmos a Tua palavra, de desejarmos estarmos reunidos como igreja. Dai-nos, Senhor, a alegria de podermos servirmos aos nossos irmãos sem esperar retorno algum, de sermos servos de coração, que nós possamos ter alegria de falar toda a Tua glória e da Tua obra aos quatro cantos da terra. Dai-nos, Senhor, sabedoria e discernimento a passarmos por esses dias de ansiedade, desses dias de dor, aonde muitas vidas estão se perdendo, aonde muitas pessoas estão partindo. Dai-nos, Senhor, renovo físico, espiritual e supre, Senhor, as nossas necessidades nesses dias tão difíceis. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja nessa noite. Abençoa, Senhor, esses que nos acompanham, que quebrantam os corações endurecidos e que Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo e que Cristo possa ser revelado como único e suficiente Salvador. Escuta, Senhor, a oração da Tua igreja nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Tá sim. Estamos acompanhando no YouTube assim. Mas nós chamamos o Senhor, sempre bom, se humilhou, homens pecadores, pão e peixe, te pegou, da multidão com fome, se entregou, se humilhou, homens pecadores, pão e peixe, te pegou, da multidão com fome. Os seus feitos me fazem suspirar. Humildade como a sua, Cristo nunca existirá. Pai do céu, eu cantarei. Pai do céu, vou te louvar. Por tudo que tu me fez, por um dia se entregar, por um dia se entregar em teu lugar, por um dia